Boa noite, gente. Eu me chamo Maria Isabel, sou acadêmica do 7º período de enfermagem e hoje estou aqui para falar sobre o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem, sobre dilemas éticos na assistência a testemunho de Jeová, uma contribuição para a ética profissional. Para vocês que já realizaram o pré-teste e depois vão realizar o pós-teste, eu preciso que vocês assistam essa pequena aula sobre os dilemas éticos que vai envolver nessa assistência. Então, a gente vai considerar alguns tópicos nessa pequena aula, que vai ser o conceito de ética, os princípios da bioética, o código de ética da enfermagem, o direito de exercer da nossa profissão, os direitos do paciente, a relação entre enfermeiro e paciente e as crenças de testemunho de Jeová e a relação com a assistência da enfermagem. Então, a gente começa falando sobre o conceito de ética. O que é ética? Ética é um ramo da filosofia que ela vai lidar com o que é moralmente bom ou mal, ou com o que é certo e o que é errado. Então, a ética ela vai ter como uma expressão única que vai condizer com a nossa moral ou que vai formar o nosso comportamento humano. E isso vai ser expresso por meio de pensamentos que a gente vai considerar como normal ou como que a gente vai considerar melhor. E isso equivale a gente com o paciente. Então, muitas vezes a nossa ética vai, às vezes, ditar o que a gente considera o que é certo e o que é errado para o paciente. Então, a gente tem alguns princípios que envolvem os pilares da bioética, e a gente vai começar falando pelo princípio da autonomia. Então, o princípio da autonomia, em relação ao paciente, ela vai dar, como o nome já diz, né, o poder do paciente, vai dar autonomia ao paciente, ele tomar as decisões relacionadas ao seu tratamento. Já na enfermagem, como que o enfermeiro ele tem autonomia? O enfermeiro ele vai exercer as suas atividades com competência para promover a saúde ao paciente da melhor forma. Seja ele na sua integralidade, de acordo com os princípios éticos da bioética, que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, mas também, que é tão importante quanto, a preservação da autonomia das pessoas, no caso da autonomia do paciente. Então, também a autonomia do enfermeiro também vai ajudar a preservar a autonomia do próximo. E aí a gente tem os princípios da beneficência e da não maleficência. Então, o princípio da beneficência, ele vai se referir à obrigação ética de maximizar o benefício e vai minimizar o prejuízo, principalmente em relação à saúde do paciente. Então, o profissional, ele sempre vai ter que ter a maior convicção e informação técnica do que ele pode assegurar ao paciente que possua o maior benefício e tenha o menor prejuízo. E a gente sabe que em questão a testemunho de Jeová, por eles não tomarem sangue, então a gente já começa a perceber os dilemas éticos aí. E como que a não maleficência vai entrar nesse aspecto? A não maleficência ela vai estabelecer que a ação sempre deve causar o menor prejuízo para a saúde do paciente e vai reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas no ser humano. Ou seja, a gente sempre vai priorizar a saúde do paciente de que forma que a gente não tenta dar grave. E o princípio da justiça. Como que entra o princípio da justiça nesse aspecto? Então, o princípio da justiça vai estabelecer como condição fundamental a equidade. Então, a obrigação ética aí vai ser tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado e dar a cada um que é devido. Mas, nesse princípio da justiça, a gente deve atuar sempre com imparcialidade, evitando ao máximo aspectos culturais e religiosos, entre outros, que vão interferir na relação com o paciente. Então, visto que a gente tem esses três princípios, a gente já pode começar como que os dilemas éticos eles vão interferir nessa assistência ao paciente testemunho de Jeová. Então, no Código de Ética da Enfermagem, a gente sempre vai levar em consideração a necessidade do direito de assistência em enfermagem à população e a gente vai levar também os interesses do profissional e da nossa organização. Mas o nosso cuidado ele sempre tem que estar centrado na pessoa, na família, na coletividade. E a gente tem que pressupor, como diz o COFEM, que os trabalhadores de enfermagem vão estar aliados aos usuários, a quem estamos cuidando, a quem está, no caso, usufruindo do nosso cuidado. E o nosso cuidado ele tem que ser sem risco e sem danos, e tem que ser acessível a toda a população. Então, aqui eu trouxe algumas responsabilidades, deveres e proibições que estão no COFEM
que são os artigos 12, o artigo 15 e o artigo 27. Então, aqui tem algumas responsabilidades do enfermeiro. Por exemplo, no artigo 12 fala que é responsabilidade e dever do enfermeiro assegurar à pessoa, à família, à coletividade, a assistência de enfermagem livre de danos, decorrente de imperícia, negligência ou imprudência. E é responsabilidade e dever do enfermeiro prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Além disso, no artigo 27 fala que é proibido executar ou participar da assistência à saúde sem consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto que esteja em risco iminente de morte. Então, o enfermeiro precisa do consentimento da pessoa para realizar... Desculpe. Para realizar qualquer procedimento no paciente. Só se não tiver jeito mesmo, não tiver como saber, aí o enfermeiro vai estar passível de realizar esse procedimento. Já no artigo 14, a gente vê que o enfermeiro ele precisa aprimorar os seus conhecimentos, e aqui fala sobre conhecimentos culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade do desenvolvimento da profissão. Ou seja, o enfermeiro precisa estar atualizado no cuidado ao paciente, seja mesmo em até questões culturais. E no artigo 17 fala que a gente também tem que prestar adequadas informações à pessoa, à família e à coletividade a respeito dos direitos sobre os riscos-benefícios e intercorrências acerca da assistência que vamos realizar. Aí agora vamos falar sobre um pouco das crenças de Testemunho de Jeová. Para quem não sabe, eu sou Testemunho de Jeová. E aqui eu peguei todos os textos aqui e a gente se baseia sobre sobre não concordarmos com transfusão sanguínea. No caso, as Testemunhas de Jeová, elas não aceitam transfusão de sangue e elas não consomem também alimentos que sejam alimentos, elas não ingerem sangue por si próprias, elas não concordam com isso. E aqui eu trouxe alguns textos, não vou ler todos, mas quem quiser olhar, existe o site jw.org que tem explicação com todos esses textos, inclusive está todas as minhas referências. E esses textos, eles se encontram na Bíblia também. É o texto de Gênesis 9:4, que, por exemplo, como eu falei, fala que a gente não come de carne animal com seu sangue, que é considerado como vida. Então, para as Testemunhas de Jeová, o sangue é considerado vida, é simbólico. Para elas e para Deus, é considerado como se fosse, o sangue é considerado como vida. Então, como que nós iríamos ingerir uma vida, seja até por meio de transfusão de sangue? Então, por causa disso, elas também não aceitam. Nos textos de Atos, por exemplo, 15, 28 a 29, principalmente no versículo 29, fala que a gente precisa se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado, enfim. E aí fala que se for guardado essas coisas, tudo irá bem conosco. Então, as Testemunhas de Jeová acreditam fielmente de que a transfusão de sangue não é o melhor tratamento para elas e que Deus não aprova isso devido a elas verem o sangue como vida. E aí, então, fica a questão, né? Já que o Testemunho de Jeová não aceita sangue, como que nós, como enfermeiros, se recebemos numa emergência, como que nós vamos saber que esse paciente é uma Testemunha de Jeová e que ela não aceita sangue? Então, nós temos um documento chamado Diretivas Antecipadas de Procuração para Tratamento de Saúde. Então, esse documento explica todas as nossas vontades e explica as nossas crenças e o que deve ser feito caso envolva o fim da vida ou não. Por exemplo, se vocês olharem nesse cartão, fala, né, que a gente assina, né, por exemplo, no meu caso, eu, Maria Isabel Santos Alves, enfim, e aí no 2 fala, sou Testemunho de Jeová, não aceito nenhuma transfusão de sangue total, e aí fala também dos hemocomponentes, que não aceitamos, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas ou plasma. E aí, com respeito a questões que envolvam o fim da vida, nós assinamos se a gente deseja que a vida seja prolongada ou se a gente não deseja que a vida seja prolongada. E se tivermos outros tratamentos de saúde, como, por exemplo, se tivermos alergias a algum medicamento, enfim, aí a gente tem explicando qual seria a nossa vontade. Então, no ponto 5 e 6, a gente fala também que a gente não considera ninguém, incluindo o procurador, para desconsiderar ou anular as instruções expressas desses documentos. Então, pode ter familiares ou parentes e amigos que discordam da nossa decisão, mas por meio desse documento a gente mostra a nossa real vontade. E a gente nomeia um procurador e um procurador alternativo
para terem ciência sobre as nossas questões e o que a gente quer sobre a nossa saúde. Aí aqui, por exemplo, a gente tem a nossa assinatura, aí tem um local e a data onde a gente assinou, e a gente pede a declaração de 2 testemunhas que viram a gente assinando esse documento. A gente pede para elas colocarem o nome e o RG delas. E no caso, no procurador de baixo, a gente pede que a pessoa, o procurador que for, né, que ele tenha firma em cartório, que ele coloque todos os seus dados. E a gente vai em cartório abrir firma para poder caracterizar isso como um documento mesmo. Então, esse documento anda conosco a todo tempo, em nossas carteiras, enfim. E ele sempre está conosco para dizer que a gente não aceita sangue. Se caso acontecer de a gente não estar presente, a gente não estar em sã consciência, a gente já tem esse documento prevendo para que a gente não aceita sangue. Então, esse documento é para deixar claro para tantos enfermeiros como quem atende a gente na emergência que a gente não aceita sangue. E aí a gente começa sobre os dilemas que envolvem essa relação entre enfermeiro e paciente, que não vai, o paciente que não aceita sangue, e talvez o enfermeiro que queira maximizar o benefício do tratamento, talvez achando que o tratamento melhor seja o uso de sangue. Então, a gente sabe que o paciente ele vai ter direito a um atendimento digno, um atendimento atencioso e respeitoso, e ele não vai poder ser identificado de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso. E aí, é direito do paciente ele ter isso, porque é direito dele, é um direito, a gente não pode interferir nisso. E a gente não pode exercer uma ação autônoma se a gente não estiver bem informado sobre os objetivos da ação e as consequências da ação. Então, por mais que às vezes a gente ache que é o melhor tratamento, para o paciente não é. E também pode existir o contrário. A gente também tem que informar o paciente dos riscos dele, por exemplo, não aceitar uma transfusão de sangue. Então, cabe a nós enfermeiras, por mais que o paciente não aceite, a gente explicar, olha, o senhor não vai aceitar por esses motivos, mas a gente também tem que explicar os motivos de você não aceitar sangue, podem influenciar nisso. E se o paciente concordar, vocês vão ter explicado sobre as questões que vocês acreditam que não é certo, que acha que o correto é, por exemplo, dar o sangue, e cabe, como enfermeiros, explicar também todo esse processo. Então, a gente chega na relação enfermeiro-paciente. E a gente sabe que é uma relação muito importante, porque muitas vezes, se a gente tiver uma relação ruim com o paciente, a gente não vai conseguir, muitas vezes, fazer um tratamento digno, e a gente não vai conseguir que o paciente também seja sincero com a gente, ou às vezes nos procure. E isso a gente sabe que é muito importante no âmbito da enfermagem, principalmente porque a gente tem um cuidado holístico com o paciente. Então, a gente precisa disso. Então, como eu falei, o cuidado da enfermagem ela envolve esse olhar holístico e a boa assistência ela envolve respeitar a tomada de decisão do paciente. E a crença do paciente ela deve ser levada em conta ao realizar qualquer procedimento. Então, foi como eu falei, por mais que a gente tenha autonomia de realizar os nossos atendimentos, o paciente também tem a autonomia dele. E a gente sabe disso. E muitas vezes a gente não quer perder o paciente, a gente sabe que a gente cria relação com o paciente, a gente tem uma relação profunda, mas cabe muitas vezes ao paciente decidir o que ele quer, se ele tem capacidade de decidir, se ele tem um documento que deixa claro quais são as suas vontades, se ele tem todo um aparato, uma religião que ele acredita que é o certo, não cabe a nós enfermeiros intervir no que convém a ele, cabe a nós a dar o melhor tratamento. E aqui a gente os dilemas éticos que eu trago, né? Então, o paciente, ele possui, foi como eu falei, ele possui autonomia para decidir o melhor tratamento para a sua vida. Só que, muitas vezes, a equipe de enfermagem, ela pode enfrentar o dilema ético porque, né, a gente possui os princípios éticos. Eu, como enfermeira, vejo que tem o princípio da beneficência, que a gente tem a obrigação ética de maximizar o benefício e de minimizar o prejuízo. Então, a gente também tem o da não maleficência, que foi como eu falei, que a gente tem que causar o menor prejuízo para o paciente. E muitas vezes as convicções de enfermeiros elas podem causar incompatibilidade com o interesse, posicionamento e necessidade do paciente, e isso gerar dilemas éticos. E no artigo 12, a gente sabe que assegura a pessoa e a família, a coletividade, da assistência de enfermagem livre de danos. Então, a gente pode procurar tratamentos alternativos para esse paciente, a gente pode ajudar o paciente de outras formas. Não necessariamente a gente precisa se ater a um tratamento, a gente pode se ater a outros tratamentos também para ajudar o paciente. Porque a gente sabe que, assim como outros pacientes possuem outras questões, e muitas vezes a gente se mobiliza para isso, então, com o paciente de estima de Jeová, não precisa ser diferente. A gente também pode ter outra visão. E aí eu trago essa frase final para vocês pensarem um pouco
se vocês concordam ou não, enfim, não peço que vocês tenham o mesmo pensamento que o meu, mas eu trago justamente isso para pensar, né? Porque muitas vezes a gente ouve e vê apenas o que as pessoas, né? Aqui, enfim, a Maria Júlia Paz fala, né, que as pessoas veem e ouvem apenas o que esperam e querem. E isso acontece porque tendemos a sentir e agir de acordo com os nossos próprios referenciais de vida. Então, muitas vezes o nosso referencial de vida vai ditar o que a gente acha certo ou errado. Mas com cuidado com o paciente, a gente não pode ter isso, porque como falou dos artigos lá atrás, em relação cultural, a gente também tem que ter a cultura do paciente. Então é isso. Aqui estão as referências para quem quiser. E eu espero que tenham gostado. Finalizo minha aula aqui. Obrigada e até a próxima.